Vamos a Brasília, porque depois de uma semana de intensas negociações, os líderes da Câmara ainda tentam um acordo sobre o comando das comissões permanentes da Casa, agora com a mediação do presidente Hugo Motta. O impasse se arrastou em razão do PL, que não abre mão da Comissão de Relações Exteriores. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, avisou a Motta que a decisão está tomada e o nome indicado para o comando da Comissão de Relações Exteriores será o de Eduardo Bolsonaro. Em conversa com jornalistas, Hugo Motta sinalizou o nome de Eduardo Bolsonaro no comando. Aspas para Hugo Motta. Essa distribuição pelos partidos das comissões é uma coisa que já é conhecida por todos. É uma praxe regimental, não há muito que o presidente possa fazer. Fecho aspas aqui para o presidente da Câmara, Hugo Motta, consta. Essa foi uma discussão que se arrastou ao longo da semana, era para ser definida hoje. Na verdade, transferiram aí para a próxima terça-feira a definição das comissões, mas Hugo Motta foi categórico, existe um regimento, quem tem a maior parte ali das maiores bancadas definem os chefes, os comandantes ali das comissões, portanto, o PL não vai abrir mão do nome de Eduardo Bolsonaro aí para liderar a Comissão de Relações Exteriores. Pois é, e por que esse comando dessa comissão está gerando tanto desespero na esquerda, no PT, né? O próprio deputado Eduardo Bolsonaro já explicou o motivo. Ele vai querer realmente mergulhar a fundo em relações aí do Brasil com a China, em certas coisas que aconteceram, e ele vai ter um bunker, né? um canhão para trabalhar melhor aquilo que ele vem fazendo, que é essa articulação com outros países, inclusive e principalmente os Estados Unidos, onde ele está no momento, para que tenham melhor noção do que acontece no Brasil hoje e possam, de alguma forma, pressionar por mudanças. Por isso que está gerando tanta reação, e veja, por exemplo, o que diz a coluna de Guilherme Amado, aquele que ajudou a criar factoides e pretextos para a prisão até mesmo de Felipe Martins. Uma das coisas que estão sendo investigadas nos Estados Unidos e podem ter consequências drásticas aí para os envolvidos, né? Ele diz, enquanto o Congresso discute emendas, Eduardo Bolsonaro faz live de Washington. Na transmissão, Eduardo Bolsonaro diz que é sua 4ª viagem aos Estados Unidos esse ano e o apresentador propõe que ele fique morando por lá. E falam isso sem um contexto. É que nem a Globo deu a notícia do Trump mostrando um Tesla na Casa Branca, né, ao lado do Elon Musk, sem um contexto, sem explicar que poucas horas antes estavam vandalizando, destruindo até com coquetéis Molotov, bombas, né, carros da Tesla nas ruas ou em concessionárias. Então, que jornalista é esse, ou que jornalismo é esse, que omite o contexto essencial para entender o que está acontecendo? Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e ainda não voltou, justamente porque está sendo discutido nesse momento o STF e a PGR tomarem o seu passaporte. Por quê? Porque ele vem fazendo um trabalho de articulação que está incomodando a esquerda. Agora, quanto a essa comissão, é bom que fique com ele mesmo e que ele continue fazendo um trabalho importante, porque o custo é alto. O custo todo mundo sabe, né? Foi o PL ter que apoiar o Motta na Câmara e o Alcolumbre no Senado, e o Alcolumbre já está aí querendo a cassação do deputado Gustavo Gayer por conta da reação a essa fala, ela sim, infeliz e condenável do presidente Lula em relação à escolha de Gleisi Hoffmann para liderar a articulação do governo com o Congresso. O Silvio, vale lembrar que o PT se manifestou dizendo que só aceitaria Eduardo Bolsonaro à frente dessa Comissão de Relações Exteriores se o passaporte do deputado fosse retido. Isso chegou a ser ventilado aí pelo PT. O PT não tem que aceitar nada. Isso é uma questão interna corporis regimental, como muito bem colocado pelo presidente da casa, Hugo Motta. Isso passou por acordo. Isso foi fechado muito antes. Agora o PT não quer o Eduardo Bolsonaro porque o PT está tentando defender o ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o deputado Eduardo Bolsonaro abriu e obteve sucesso numa interlocução com os Estados Unidos há muito tempo, aliás, antes da eleição para a Câmara dos Deputados, antes até da chegada de Donald Trump, né, a volta de Trump à Casa Branca, Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares já estavam lá nos Estados Unidos mostrando o que estava acontecendo no Brasil, envolvendo inclusive e principalmente empresas americanas, plataformas de redes sociais americanas. Então é disso que se trata. O PT está tentando defender Alexandre de Moraes, que entrou na mira
do Congresso americano, na mira da própria Casa Branca, de certa forma, que estão entendendo a violação de direitos humanos, a tentativa de impor censura no Brasil, a aproximação do Brasil com a China em detrimento de acordos com os Estados Unidos. Então, o PT está agindo em defesa de Alexandre de Moraes. Resumindo, o PT não tem o direito de reclamar nada. Que fique com as comissões que foram acordadas e ponto final. Agora, quer judicializar, bater a porta do Supremo para pedir a retenção de passaporte? Bom, aí eles vão ter que usar a criatividade em dobro para dizer por que iriam apreender o passaporte de um parlamentar, ou seja, vai ter problema com a Câmara, de um parlamentar que sequer é denunciado. Falta de decoro parlamentar. Conforme anunciamos ontem, na edição de ontem do Jornal da Oeste, Davi Alcolumbre vai acionar o Conselho de Ética contra o deputado Gustavo Gayer após publicação no X envolvendo Gleisi e Lindbergh Farias. O BBB Brasília está fervendo e quem traz as informações sobre o caso é a nossa querida repórter Sara Pérez. Boa tarde, Sara, tudo bem? Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. É isso mesmo, aqui em Brasília as coisas continuam pegando fogo, né? Como você acabou de comentar, o presidente aí do Senado Federal, Davi Alcolumbre, disse ontem à empresa que avalia, abre aspas, fortemente abrir uma representação na Câmara dos Deputados contra Gustavo Gayer, né, parlamentar aí do PL de Goiás. Toda essa situação ocorreu, Geisiane, a partir de uma publicação do Gayer nas redes sociais, ali no seu perfil oficial no X. Nessa publicação, o Gayer se baseou na fala de Lula num evento nesta semana aqui em Brasília, na qual o presidente teria dito que colocou, abre aspas, mulher bonita na articulação do governo para melhorar aí a relação, né, da gestão petista com o Congresso Nacional aí, né, na articulação de projetos e outras propostas que são enviadas aqui ao Congresso Nacional para tramitação. A partir disso, o Gayer fez uma publicação, ele sugeriu ali um possível trisal aí entre Davi Alcolumbre, a ministra das Relações institucionais, Gleisi Hoffmann, e seu companheiro, né, o namorado dela, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ainda nessa publicação, Geisiane, o Gayer fez um questionamento direcionado à realidade ao Lindbergh Farias. Ele, abre aspas, vai mesmo seu chefe oferecer sua para Hugo Mota e Alcolumbre, como cafetão, oferece uma GP? Só aí para nossa audiência, né, GP aí, uma sigla para garota de programa. Depois dessa publicação, houve uma grande repercussão e o presidente do Senado disse, né, dessa possibilidade de abrir essa ação contra o deputado Gustavo Gayer. Disse também que analisa a possibilidade de pedir aí a cassação do mandato do parlamentar. Além disso, Geisiane, a gente conversou ontem com o Gayer sobre essa situação. Ele falou ali comigo de que em nenhum momento a intenção com sua publicação era ofender ou atacar, né, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou a ministra Gleisi Hoffmann, mas sim fazer um questionamento sobre uma fala aí machista de Lula sobre sua ministra de Estado. Ele também se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. Vamos conferir. As mesmas pessoas que ficaram em silêncio ontem, tá? Essa é a hipocrisia da esquerda, que ficaram em silêncio ontem aos ataques do Lula, à declaração do Lula contra a Gleisi, hoje estão em frenesi para me atacar, me caçar e me processar. Em relação ao Alcolumbre, eu percebi que era uma tuitagem que não foi muito bem elaborada, infeliz, deletei. E peço desculpas, porque a minha intenção não era ofender o presidente do Senado, Alcolumbre, e nada do que eu falei poderia ofender a Gleisi. Na verdade, tudo foi em defesa dela. O único que estava em defesa dela. Pois é, né, Geisiane, o deputado, inclusive, fez uma fala ali na tribuna da Câmara dos Deputados sobre essa fala de Lula, né, em defesa de Gleisi Hoffmann. Ontem ainda, né, ali em conversa, eu conversei com o deputado, ele disse, abre aspas, ressalto que minha intenção era apenas denunciar e escancarar a hipocrisia da esquerda quando se trata da defesa das mulheres, e jamais quis ofender ou depreciar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Depois dessa situação, Geisiane, hoje
hoje, o Partido dos Trabalhadores, ali por meio do seu presidente interino, né, o senador Humberto Costa, encaminhou um requerimento, né, ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Gayer. Essa representação aí para análise dessa publicação de Gayer ocorreu também, obviamente, por conta dessa publicação dele, e por isso, né, a gente voltou a falar com o deputado hoje, né, por conta dessa nova ação contra ele aqui no Congresso Nacional. Para a gente aqui da Oeste, do Jornal da Oeste, o deputado disse, abre aspas, em momento algum houve um ataque à Glaze ou ao Alcolumbre. Todas as minhas falas foram, na verdade, uma crítica ao Lula e em defesa de Glaze, que não foi defendida em momento algum por seus colegas do PT, e muito menos pelo próprio Lindbergh Farias, né? Lindbergh, que é o companheiro aí, namorado de Gleisi Hoffmann, nova ministra de Estado. A gente segue acompanhando toda essa situação aqui em Brasília e a gente traz qualquer novidade para você, tá bom, Geisiane? Agradeço aí toda a nossa audiência. Semana que vem a gente está de volta e com certeza com novas atualizações sobre esse caso e tudo o que está acontecendo aqui em Brasília. Muito obrigada, Sara Pérez, pelas informações aqui no nosso Jornal do Oeste. Bom final de semana, até semana que vem. Olha só, Marina Helena, esse caso é curioso. A primeira fala do Gustavo Gayer, de fato, é bem pesada, é uma fala ali bem pesada, né? Ele fala o seguinte, aspas aqui, me veio a imagem da Glaze, Lindbergh e Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. É de fato uma fala bem pesada, mas é importante ressaltar que ele mesmo reconheceu, apagou, tirou ali o post de circulação, depois ele faz aquele segundo post e aponta o machismo, né? Como a Glaze foi objetificada pelo presidente Lula e aí ele dá aquela alfinetada. Nós poderíamos até, e talvez seja aqui um pilar do debate, debater essa postura talvez um pouco juvenil, de ambos os lados ficar ali na rede social, mas a ponto de você querer caçar o mandato do deputado federal Gustavo Gayer, aí é pouco a mais, hein? Exatamente. Sem dúvida foi uma postagem infeliz, e eu acho que ele mesmo se deu conta disso ao apagar. E o Alcolumbre, assim como a própria Glaze, tem todo o direito de se sentir ofendido e, com isso, fazer o que ele disse que fez, que é abrir um processo ali por calúnia e difamação. Estão no direito deles. A mesma coisa é procurar o Conselho de Ética para, de alguma maneira, é importante para que ali haja alguma advertência, né? Que isso não deve acontecer. Para isso que serve, gente. Em qualquer empresa é isso. Você tem lá os conselhos de ética e você pede para maneirar quando alguém se sente ali de alguma maneira prejudicado. Agora, caçar um mandato de um deputado eleito com mais de 200 mil votos, simplesmente anular mais de 200 mil votos por conta de uma postagem como essa, isso aí é uma total aberração, não faz nenhum sentido. Acabou de ter um parlamentar da esquerda, o Janones, que confessou a rachadinha. Tem os áudios, tem tudo. E o que o Conselho de Ética decidiu? Que ele vai pagar uma multa. O que decidiram? Ele vai pagar uma multinha e vai continuar lá. Ou seja, houve ali um ato absolutamente legal e ele não vai perder o seu mandato. Agora, perder o mandato por causa de um tweet desse, pelo amor de Deus, mais de 200 mil pessoas, realmente o Brasil, vou te falar, viu? Se isso acontecer, eu espero que não aconteça, mas se isso acontecer, aí desliga a luz porque acabou mesmo.